Eu sou o professor Leandro Vilela de Azevedo, historiador, professor universitário, mestrado e doutorado pela USP em História Social e mais especializado em História da Cultura e Idade Média. Estou aqui em mais um dos vídeos para trazer para vocês relações entre a situação que a gente passa no mundo hoje, no caso com o coronavírus, com outras epidemias da história, com outras pandemias, para a gente entender um pouquinho melhor como que momentos como esse têm o poder de grande transformação na nossa sociedade. Se você ainda não é seguidor desse canal, eu peço para você clicar ali em seguir. Isso é muito importante porque assim que a gente atingir 1000 seguidores, a gente ganha certos direitos no YouTube, como por exemplo o direito de fazer live, e isso é muito importante para o bom funcionamento do canal. Eu já tinha feito um vídeo para vocês fazendo comparações entre o corona e a peste negra. A minha especialidade maior é medieval, então eu falei do que eu entendia mais. E eu achei muito interessante que aqueles vídeos eu gravei para vocês entre o dia 31 e o dia 1º de abril. E eu descobri que, praticamente na mesma data, no dia 31 de março, o professor Joshua Mark, que é um dos criadores da Enciclopédia de História Antiga, ou Ancient.eu, é uma das mais famosas enciclopédias de antiguidade. Ela é ligada à Universidade de Oxford, entre outras coisas. E esse professor, que é um dos fundadores, publicou lá um trabalho científico com um tema muito parecido com o meu. E é interessante que eu pensei na Idade Média e ele se focou nas pragas da Antiguidade. Como é um trabalho extremamente recente, não existe tradução para o português, e trabalhos acadêmicos em geral aqui no Brasil não tem uma grande divulgação, eu resolvi trazer um pouco do conteúdo desse artigo dele. Vou deixar o link para vocês também, mas para facilitar aí na parte da língua, o artigo ele é meio extenso, eu resolvi dar uma resumida aqui, porque ele chegou às mesmas conclusões que eu, no que se diz respeito ao tipo de transformação que devemos esperar de uma sociedade em momentos de peste, de epidemias e assim por diante. No caso, ele analisou 4 grandes epidemias da antiguidade, que são talvez as mais famosas, pelo menos no mundo ocidental. A primeira delas, a epidemia de Atenas, que aconteceu em 430 a.C. Atenas era o grande centro comercial da época. Ela cedia a Liga de Delos, que é uma união das cidades gregas contra a invasão dos persas. Quem já viu o filme 300, por exemplo, tem uma ideia do momento que isso está acontecendo, né? E Atenas, por ter uma força muito grande no comércio, recebia pessoas de vários locais do mundo conhecido na época, né, e enviava também comerciantes para vários locais. E provavelmente, vindo da região sul do Egito, uma peste acabou chegando e entrando na cidade de Atenas. Essa é uma peste considerada bem interessante por vários motivos. Primeiro porque até hoje os médicos não conseguem identificar que doença é essa. Provavelmente seja uma doença que deixou de existir com o tempo. Alguns médicos criam teorias sobre possibilidade de ser uma ou outra doença, mas nunca encaixa 100% de sintomas. Os sintomas eram uma sede imensa, um calor gigantesco pelo corpo, que as pessoas tinham o costume de andar sem roupa e pular no rio, estar querendo ficar o tempo todo mergulhadas em água. A língua inchava imensamente, o corpo ficava extremamente pálido, faziam grandes bolhas de sangue que estouravam e a pessoa morria em média em 7 dias. Acredita-se que por volta de 1/3 da população ateniense morreu por causa dessa praga de Atenas. E isso aconteceu no início da Guerra do Peloponeso, ou seja, a guerra que estava tendo entre Esparta e os seus aliados e Atenas e seus aliados pelo domínio, pela hegemonia ali daquela região da Grécia pós-guerra contra os persas. O interessante é que essa peste atingiu especialmente os atenienses. Dos indícios que se tenha muito forte é que era uma doença que era transmitida através do cavalo, assim como a peste negra tinha como o transmissor intermediário os ratos. Essa seria uma peste transmitida através dos cavalos.
E acredita nisso por quê? Porque essa peste praticamente não atingiu os espartanos, atingiu praticamente só os atenienses. E uma das primeiras ordens que foi dada quando a peste começou a assolar todo mundo da região era que os atenienses se trancassem dentro da cidade, levaram os cavalos, levaram o que eles tinham. E esse isolamento, mais dos infectados junto com os sãos, né, acabou fazendo com que a doença se espalhasse com mais facilidade. Dentro de Atenas, para fora de Atenas não. Mas dentro de Atenas ela foi terrível. E existe uma mudança muito forte de paradigma que a sociedade grega viveu em épocas muito próximas a isso, pouco depois disso. Qual foi a situação? Atenas tinha sido a grande cidade de destaque, a grande cidade líder, a cidade do conhecimento científico, a cidade da democracia, a cidade do teatro, a cidade foco da economia, a cidade que liderou a Liga de Delos. E pós esse ocorrido, Atenas vai se enfraquecer extremamente, vai ter uma época de grande apatia sobre os atenienses, eles vão ser derrotados na guerra contra Esparta, e pouco depois isso vai gerar a destruição da Grécia como um todo. Os macedônicos do Alexandre Magno vão conseguir capturar toda aquela região e formar o Império Alexandrino. Então houve aí uma grande mudança de paradigma, inclusive na forma de estrutura democrática, né, na forma de estrutura de governo dos gregos. A segunda praga que esse professor analisou foi um conjunto de duas pragas, que são a praga Antonina e a praga de Cipriano. As duas atingiram o Império Romano por volta do final do século II e começo do século III. Foram em regiões diferentes do Império Romano, mas estima-se que essa primeira, essa Antonina, ela chegou a matar cerca de 5 milhões de pessoas. O que também é uma explicação relativamente fácil de se compreender. O Império Romano tinha se formado ali relativamente pouco tempo. Era o momento onde você coloca em contato povos de todos os locais uns com os outros. Surge aí a ideia de que todas as estradas levam a Roma. Roma interliga regiões de 3 continentes, parte da Ásia, norte da África e grande parte da Europa. E esse fluxo de pessoas por dentro do Império faz com que doenças de locais comecem a chegar em outros, e muitas vezes essas doenças têm o poder de encontrar ali um ambiente muito mais propício para elas se propagarem do que antes. E o que acontece aqui? Também uma grande transformação no paradigma ocorreu nesse período. Roma entrou em uma profunda crise financeira, a sociedade escravocrata que existia começa a entrar em crise, os romanos deixam pouco a pouco de se utilizar de escravos. É um período que muitos consideram como a crise da Pax Romana. E, entre outras mudanças, entre as principais transformações que a gente teve aqui, foi a descrença da religião romana e muitas vezes a descrença de religiões locais, que também não conseguiam lidar com a doença e culpavam a doença por conta da ira dos deuses, propunham ações para resolver essa doença através de ações religiosas e não tinham resultados. E uma grande religião, que até então era perseguida e colocada de canto, e em geral as pessoas não tinham uma grande convivência nos grandes centros urbanos, que eram os cristãos, justamente porque era uma religião proibida, desde a revolta que teve dos judeus dentro do Império Romano, e aí os judeus proibiram ali numa atacada cristianismo e judaísmo de uma vez. E essa perseguição deixa de ser feita nesse momento, um número muito grande de pessoas se converte ao cristianismo, é o grande momento assim, de crescimento, ao ponto de que por volta do ano 300 e alguma coisa, já se estima que cerca de 1/3 da população de Roma era cristã. Então a gente teve uma mudança de paradigma, tanto do poder de Roma, porque Roma vai entrar em crise e vai cair depois disso, né? Embora vai ter mais uma epidemia ainda no finzinho do poder de Roma, mas Roma vai entrar em uma grande crise e isso vai trazer então uma mudança no paradigma econômico por conta do modelo principal de trabalho que existia, que eram os latifúndios escravistas. Uma mudança de paradigma religioso, com a introdução de uma nova religião se espalhando com muita rapidez. E uma mudança de paradigma de poder político, né?
A próxima grande praga que a gente teve aqui foi a praga de Siracusa, que aconteceu no ano de 395, ainda dentro do Império Romano, um império que nesse momento já estava sendo invadido pelos bárbaros, já estava sendo invadido pelos germânicos, os hunos já estavam atacando a região. E novamente, aí a gente tem um contato de povos que até então não tinham tanto contato entre si. Então, um número muito grande de povos vindo do Oriente, entrando dentro do Império Romano nessas invasões, faz com que novas doenças acabem chegando e encontrem em Roma uma forma mais simples de proliferação e acaba atingindo uma parte muito grande da população. E o interessante é que, no mesmo ano que essa praga, essa peste, essa epidemia acontece no Império Romano, após ela e ainda durante ela, o imperador resolve dividir o Império Romano ao meio. Metade do Império Romano, com capital em Roma, é deixado para ser conquistado e invadido pelos bárbaros, é conquistado e destruído há pouco tempo depois. E uma outra metade, o Império Romano do Oriente, sobrevive, muda de nome, vira Império Bizantino e se fortalece com a criação de uma nova religião, que segundo eles era o cristianismo original. Eles meio que tentam diminuir a importância da Igreja Católica com a sede em Roma, que é a Igreja Ortodoxa com sede em Constantinopla, ou o chamado Patriarcado Ecumênico, onde a gente tem uma junção muito forte da figura do imperador com a figura de líder religioso no Império Bizantino. Só que uma nova praga assola essa região, é a chamada Praga de Justiniano, que acontece no ano de 562, no Império Bizantino. E aí também é uma nova era em que as invasões bárbaras já não estavam acontecendo nessa região, já tinham se acalmado lá no Ocidente, e o Império Bizantino ele era meio que intermediário das rotas do Oriente para o Ocidente. Então ele novamente estava em destaque muito forte de comércio, um número muito grande de pessoas passando por aquele império, e isso faz com que a doença chegue até a região, se espalhe. E essa doença também, aqui o outro aspecto muito interessante da gente comparar, é que essa praga de Justiniano ela não começa em Constantinopla, ela não começa na capital do império, ela começa nas regiões mais afastadas, no Oriente, e o imperador simplesmente chega à conclusão de que não precisava fazer nada, porque ele olha e fala, são os costumes deles lá que fazem eles adoecerem. Com certeza, se isso chegar nas regiões que a gente considera mais civilizadas, isso não vai ter nenhum tipo de impacto sobre nós. E aí, com isso, não é feito o isolamento, continua-se o contato com aquelas pessoas, e no final das contas, é claro, a praga chega até Constantinopla, a praga vai se espalhar com muita força por dentro do Império Bizantino como um todo, e isso também vai trazer uma grande mudança de paradigma nessa sociedade. Primeiro, a descrença em torno do poder de um imperador que era mais ou menos representante divino e representante das pessoas, né, e o poder secular, o poder de governo. E isso vai abrir espaço para muito pouco tempo depois o surgimento de uma nova religião, que é o islamismo. Talvez, se não tivesse tido essa grande descrença do poder do imperador Justiniano, já no fim do governo dele, especialmente dos sucessores que não conseguiram cuidar da questão da praga, talvez o islamismo nunca tivesse tido a força que ele teve para se expandir com uma rapidez fantástica. Em poucas décadas, ter invadido sobre quase toda a região que era do Império Bizantino, sobre a região do norte da África, deixando o Império Bizantino com o tamanho praticamente do que seria hoje a Turquia, ao invés de um verdadeiro império que chegou próximo ao tamanho do Império Romano original. E aí a gente tem a peste negra, né? A peste negra eu já falei no outro vídeo, então não vou me estender aqui. No caso da peste negra, a gente teve mudanças de paradigma muito fortes. A gente viu que durante o próprio período da peste negra, começa a haver com muito crescimento a busca por trabalho especializado, um trabalho pago, assalariado. Muitos locais começam a entrar em decadência o sistema servil e passam a substituir por um sistema remunerado, o que vai ser indispensável para o bom funcionamento depois do Renascimento e do mecenato, que é a típica relação de trabalho dentro do Renascimento, e a grande expansão que vai existir em termos culturais, tecnológicos, por conta do Renascimento, inclusive com grandes contestações do poder papal, que a gente viu começou dentro de uma universidade lá na Inglaterra, em Oxford,
por conta dos trabalhos de John Wycliffe, depois de Jerônimo de Pádua. Isso vai se espalhando pela Europa, de John Hus, e no final das contas culmina com Lutero e a Reforma Protestante. E também tem a ver, talvez aí num caso, uma duração maior do que as outras, que o professor Joshua percebeu, mas com um impacto extremamente importante durante a Idade Média. E aí a gente chega em uma bem mais recente, que eu tinha comentado de leve, que é a gripe espanhola, que assola a Europa entre 1918 e 1920, começa ainda durante a Primeira Guerra Mundial. E é interessante que essa gripe, que foi a epidemia, a pandemia que mais matou pessoas até hoje, foram 50 milhões de mortos, ela também teve um poder de transformação fantástico. Os anos 20, é que hoje a gente está em novos anos 20, né? Chegamos em 2020, mas a década de 1920, ela também chegou a ser chamada de os anos loucos, o ano da transformação. Por quê? Porque foi um momento em que, por um lado, tentou-se fazer uma grande união das nações para impedir novas guerras, a chamada Liga das Nações. Não deu certo, só vão conseguir organizar isso um pouco depois, com a criação da ONU. Os Estados Unidos, em especial, não quis participar dessa liga. Mas dentro dessa liga, uma coisa muito interessante foi uma liga pela divulgação da ciência a nível mundial. Até então, se a gente for parar para pensar, lembra aí, por exemplo, Estados Unidos dizendo que quem inventou o avião foi os irmãos Wright. E aí a gente aqui no Brasil fala, foi Santos Dumont. E Santos Dumont não inventou pelo Brasil, ele inventou na França. Tanto é que a primeira viagem do 14 bis foi dando uma voltinha ali na Torre Eiffel. Havia uma disputa muito forte por que país conseguia um avanço tecnológico mais rápido, quem conseguia fazer as primeiras invenções, patentear elas, provar para o mundo que tinha feito. Como se fosse na época da corrida espacial, mas aqui era uma corrida tecnológica. A França fazendo as suas feiras mundiais, que logo depois são copiadas também pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, para tentar mostrar o grande avanço tecnológico que eles tinham. Só que pela primeira vez, pós-Primeira Guerra, óbvio, não foi só a gripe espanhola, mas pós-Primeira Guerra e pós-gripe espanhola, esse paradigma vai ser mudado, e a ideia era de cooperação internacional para o avanço da ciência. E a gente tem aí grandes figuras como Marie Curie, depois como o próprio Einstein, que vão estar fazendo viagens por praticamente todo o mundo para estar propagando e divulgando seus conhecimentos científicos. É o momento onde a gente vai ter a grande propagação mundial dos automóveis, do cinema, do rádio, da eletricidade nos centros urbanos. E aí, com tudo isso, isso vai trazer uma espécie de uma grande euforia mundial. Não só dentro do mundo capitalista, mas também no grande avanço que a União Soviética vai ter nessa década, pela sua organização, né? E no caso deles, eles vão avançar mais ainda na próxima, depois da crise de 29. Não só epidemias trazem mudanças de paradigma, mas crises no geral, né? Mas no caso, as epidemias, as pandemias, elas têm um poder maior, porque elas chegam ali na pele das pessoas, especialmente quando para elas não importa tanto classe social, no sentido dela atingir todas as pessoas. É claro, né, não vamos ser hipócritas, é claro que no Brasil hoje, ou no mundo hoje, todos os locais onde o dinheiro faz você ter muito mais chance e probabilidade de você conseguir ter acesso a um hospital de qualidade, no caso, ali, aquele respirador, o que é necessário, etc. Isso vai dar um pouco mais de chance de você sobreviver. Mas, como o número total dessas máquinas é muito inferior ao número total de pessoas, então mesmo pessoas que tenham aí os melhores planos de saúde, como por exemplo o Hospital Albert Einstein, que é considerado aí talvez o melhor de todo o Brasil, e que está com a sua UTI lotada já com relação à parte de respiradores por conta dos casos do corona, já que o centro da epidemia foi aqui bem na zona oeste da cidade de São Paulo, de onde eu estou falando também. Então, no final das contas, as epidemias elas têm um poder maior, porque nem todo mundo vive o horror da guerra. Às vezes, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, a população americana que não estava lutando praticamente não viu os horrores da Primeira Guerra Mundial, mas viu da gripe espanhola. Então, quando uma epidemia se espalha, ela tem esse poder de estar atingindo as pessoas como um todo e causar uma reflexão geral da sociedade, em termos de mudança de paradigma, paradigma econômico, paradigma religioso, paradigma de poder político. Veja que a gente está numa época em que os pontos que fizeram essa epidemia acontecer são muito semelhantes às outras épocas também. A China, com grande crescimento econômico, de repente se torna a grande parceira
de praticamente todo o mundo. Então, de um lado, os Estados Unidos é um grande parceiro econômico e a China também. Qualquer epidemia que se inicie ou que chegue nos Estados Unidos ou na China tem uma facilidade muito grande de espalhar pelo resto do mundo todo, porque praticamente o mundo todo tem contato com esses dois países, né? Tem aí um joguinho, não sei se alguém que está assistindo conhece, chamado Plague, que antes dessa epidemia toda, né, ele imaginava a evolução de uma epidemia que pudesse espalhar por todo mundo. E no jogo, como você escolhia o local onde essa epidemia começava, o pessoal brincava que os locais mais difíceis de chegar era, por exemplo, Groenlândia, porque é um local de difícil acesso, não é o mundo não tem um contato muito forte com a Groenlândia. Ao mesmo tempo, se algo se inicia nos Estados Unidos e na China, isso se espalha com muita facilidade. Então a gente tem um momento que tem tudo para estar acontecendo grandes quebras de paradigma. Então a China está enviando médicos para a Europa, a gente tem médicos cubanos se espalhando aí para vários outros locais, a gente tem ajuda internacional sendo feita, respiradores saíram do Brasil, foram para a Itália para ajudar o pessoal de emergência lá. Tudo bem, houve pagamento por parte do governo italiano, há a promessa de que esses respiradores voltem quando a situação lá melhorar. Então começam a ter acordos muito interessantes em termos de uma globalidade de ação e de ajuda nesse combate dessa epidemia do corona. E começa a ter um repensar de um paradigma econômico no sentido da grande possibilidade de trabalho home office, de como é possível se produzir muito. É claro, nem tudo é possível de se produzir home office, mas começa a se perceber como que é possível se produzir muito mais do que se pensava, sem que se precise aglutinar um número muito grande de pessoas em um lugar só. Uma mudança de paradigma de trabalho, uma mudança de paradigma econômico e, inclusive, de forma de se pensar a economia. Olha só que interessante, começou a epidemia, as bolsas do mundo inteiro caíram praticamente 50%. O que será que significa? Deixou de existir metade da riqueza mundial? Ou será que essa forma de entendimento de economia que a gente tem, baseado na especulação, baseado no como infla os valores a partir de procuras, etc., até que ponto esse tipo de estrutura é confiável? Até que ponto não vamos precisar repensar essa estrutura econômica, essa estrutura de bolsas, essa estrutura de investimentos para algo que seja mais sólido? Com certeza, hoje em dia, a gente tem um sistema que é muito mais sólido do que em 1929, quando deu a quebra da bolsa. Inclusive, imagino que vocês devam ter ouvido falar nisso, várias vezes o sistema automaticamente fechou a bolsa, porque em 29, em um dia, basicamente, as ações chegaram a quase zero. E hoje em dia a gente tem sistemas que impedem isso acontecer. Mas mesmo assim a bolsa teve uma queda gigante, né? Então até que ponto esse não vai ser o momento de se repensar o funcionamento dessas trocas comerciais, o funcionamento dessa estrutura econômica do mercado financeiro e do mercado produtivo e das grandes empresas e corporações que não precisariam ter um espaço físico tão grande, mas o seu poder e o seu crescimento econômico poderia ser mantido de outras formas. E aí uma outra questão, até que ponto a gente não precisa ter uma mudança no paradigma humano, onde as pessoas não sejam vistas como uma porcentagem, mas sim pessoas possam ser enxergadas como pessoas. A gente já teve umas coisas muito interessantes. Por exemplo, um número muito grande de pessoas que continuaram pagando para diaristas, para profissionais que tinham contratados, mesmo sem eles irem, porque sabem da importância e da necessidade deles continuarem tendo ali o seu sustento. Então, assim, um número muito grande de pessoas... por exemplo, minha mãe ela é professora de yoga e ela está dando aula de yoga online, ela está fazendo aula de piano online, né? Até que ponto as pessoas conseguiram arrumar formas de terem contato. A minha família, parte da minha família mora na Espanha, parte da minha família mora no Nordeste, e a gente teve uma reunião de família que não tinha muito tempo por conta do corona. Todo mundo se isolou e colocou lá pelo Vimeo e conseguiu ter ali uma junção que mesmo que a tecnologia já existisse, a gente não tinha o costume de fazer. Então, essa mudança em todos os paradigmas, porque a gente é forçado a ter uma vivência diferenciada, ela vai transformar a sociedade como um todo. E a gente entender isso e poder estar um passo à frente disso, é a gente poder estar na frente dessa transformação. É a gente não ficar para trás, mas a gente poder se reinventar, né, o mais rápido possível para se adaptar a isso, e com isso fazer parte da criação desse novo mundo que está surgindo, ou que vai começar a surgir, mas acho que já está surgindo, já está sendo gerado a partir de agora.